Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus, manifesta a Tua glória em nome de Jesus Cristo e revela a Tua palavra aos que vão me assistir nesse momento pela internet. Revela a Tua palavra, Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua glória. Tu que és onisciente, pode estar em todos ao mesmo tempo. Em mim, em nós, em você que me assiste agora pelo Facebook, em você que me assiste agora através do YouTube. Deus está e habita em você, e Ele te dará entendimento da sua palavra, e eu rogo a Ele, eu oro a Ele em nome de Jesus, para que esta palavra não volte para Ele vazia, mas que lhe seja revelada, que seja manifestada a vontade de Deus em sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os anjos ministrem em seu favor, que o Espírito Santo manifeste em sua vida a perfeita vontade de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode falar amém? Graça e paz. Pode se assentar, vocês aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Sou o apóstolo Marcos Gomes, enviado por Deus para te ensinar a graça e o apostolado. E o meu lema é esse, se estiver escrito, eu creio. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 9. Graça e paz a todos vocês do Facebook. Graça e paz a você que me assiste agora através dos grupos de WhatsApp. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site, www.graçaeapostolado.com, site oficial do MGA, graçaeapostolado.com. Acesse o nosso site e cresça em graça diante de Deus. Se inscreva no nosso canal também, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ative o sininho lá, né? Dá um like, dá um joinha lá. Nosso canal no YouTube, procura por Ministério Graça e Apostolado, tá? YouTube, Ministério Graça e Apostolado, se inscreva lá para você receber o apostolado da semana. Se você gosta de louvor também, louvor e adoração, no YouTube, se inscreva também no nosso canal Miloa, digita Miloa, Ministério de Louvor e Adoração. No YouTube, se você digitar Miloa, já vai aparecer a nossa página, clica lá, se inscreva para você receber o melhor do louvor em graça. Amém? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hoje eu quero falar sobre os filhos da salvação e os filhos da perdição. Esse é meu assunto de hoje, deste apostolado. Anote aí no seu caderno, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Se você perceber, se você prestar atenção no que eu falei do tema, os filhos da salvação e os filhos da perdição, você vai perceber que ambos são filhos. Filhos da salvação e filhos da perdição. Não são desconhecidos da perdição, são filhos também, segundo a Bíblia. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 9, versículo 21 até o 24. Romanos 9, 21. O apóstolo Paulo disse, é uma pergunta, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo aqui está falando como profeta. Ele não está interpretando, ele está trazendo uma revelação. Ele está falando profeticamente. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro. Ele está querendo dizer, ou Deus não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Ele está dizendo, Deus não tem poder para através da mulher, Romanos 9, 21, sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Paulo está falando assim, Deus não tem poder para isso?
para através da mulher fazer um vaso para a honra, ou seja, uma ovelha, e um vaso para a desonra, ou seja, um bode? Deus não tem, é uma pergunta de Paulo, Deus não tem poder para através da mulher, porque a massa que Deus usa para fazer o vaso de honra e o vaso de desonra, essa massa é a mulher. É através da mulher que Deus faz o vaso de honra e o vaso de desonra. É preciso entender isso. Primeiramente, essa massa foi Eva. Quando Paulo disse em Romanos 9, 21, ou não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa. Ele está se referindo à mulher. Massa é mulher. Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Paulo está falando profeticamente. A mesma massa é a mesma mulher. Um vaso para a honra é a ovelha. Outro vaso para a desonra é o bode. Ou seja, traduzindo, Paulo está dizendo, é através da mulher que Deus coloca na terra ovelha e bode. Nossa, mas não pode. Não pode o quê? Como não pode? Romanos 9, 21. Não tem o oleiro poder para fazer isso? Tanto tem que já fez. Alguém diria assim, nossa, mas onde se viu Deus fazer isso? Abençoados, olha aqui, ó. Romanos 9, verso 20. Veja o verso 20. Um versículo acima. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão diz, quem és tu que com Deus contendes? Você vai contender com Deus? Você vai discutir com Deus? Você vai brigar com Deus? Você vai enfrentar Deus? Você vai intimar Deus? Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Dirá a coisa formada ao que a formou. Nós somos uma coisa formada. Você está me vendo aqui? Eu fui feito assim. Se você gosta, amém. Se você não gosta, amém também. Eu fui feito assim. Deus me fez assim. Tem outras ovelhas aqui, tem outras pessoas. Cada um Deus fez de um jeito. Ele me fez assim, fez o outro de outra forma. Ele fez a ovelha, ele fez o bode. Ele fez o vaso para a honra. Ele fez um vaso para a desonra. Romanos 9, 20. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Ora, abençoado, você sabe que quando o oleiro faz uma caneca, quando o oleiro faz um jarro, quando o oleiro faz uma tigela, tigela não fala, é barro. Amém? Você já viu prato falar? Já viu caneca falar? Mas não foi alguém que fez a caneca? A caneca não foi feita por alguém? O prato não foi feito por alguém? O vaso não foi feito por alguém? Já viu o vaso falar? Já viu caneca falar? Dirá, Romanos 9, 20, dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizesse assim? Você já viu caneca falar? Por que o oleiro fez caneca e não fez prato? Já viu o prato falar? Por que o oleiro fez prato e não fez um vaso, um jarro? É o que Paulo está falando. Aí, enquanto o ser humano fica pensando, Paulo disse no verso 21, Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Alô? O oleiro é uma pessoa que pega um barro, um pedaço de barro, sem forma. Ele pega um pedaço de barro e ele faz o que ele quer com o barro, ele é o oleiro. Se o oleiro não pegar no barro, continua barro sem forma. Certo? Se pegar um pedaço de barro e moldar, o oleiro pode fazer um vaso, como pode não fazer nada. Está na mão do oleiro, ele não pode pegar um barro, não quero fazer nada, e continua barro, sem forma nenhuma. Não, eu quero fazer um vaso. Não, agora eu quero fazer uma caneca. Não, agora eu quero fazer uma tigela. Eu vou fazer um jarro. O oleiro, com o barro na mão, faz o que ele quer. Está claro o oleiro? Está claro ou não está claro? É preciso entender isso.
Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa, através da mulher fazer uma ovelha e fazer um bode? Ah, pastor, mas como é que é criado as ovelhas? Como é que é criado o bode? Da onde que vem a ovelha? Da onde que vem o bode? Esses dias me perguntaram, da onde que vem o bode? Da onde que vem a ovelha? Eu falei, da mulher. Como assim? E eu falei, Romanos 9, 21, da mesma massa, a mulher é chamada profeticamente, se entende por revelação? Se entende por revelação? A mulher é chamada profeticamente de massa. A mesma massa significa, através da mesma mulher, Deus tem poder para, através dela, fazer uma ovelha ou um bode. Ou uma ovelha e um bode. Como ele fez com Eva. Através de Eva, ele fez Abel, e através de Eva, ele fez Caim. Biblicamente falando, um vaso para a honra e outro para a desonra. Quem está entendendo? Todos vocês sabem que Judas era um filho da perdição. Mas como que ele se tornou filho da perdição? Do nada ele tornou filho da perdição? Judas tinha uma mãe. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. Mas de onde você acha que o Judas brotou da terra, igual brota um capim, um mato? Judas tinha uma mãe. Forçosamente ele tinha que ter uma mãe. Como é que alguém vai nascer sem ter uma mãe? O único que não teve mãe foi Adão. Gênesis 2, 7, que foi formado do pó da terra. O único. Todos, de Adão para frente, todos, ou da salvação ou da perdição, forçosamente tiveram uma mãe. Paulo, filho da salvação, uma mãe, ele teve que ter uma mãe. Como é que Paulo ia nascer? Judas, filho da perdição, ele teve que ter uma mãe. Como é que Judas ia nascer? Abel, filho da salvação, ele teve que ter uma mãe, chamava Eva. A mãe de Judas, a Bíblia não fala o nome dela, mas a mãe de Abel fala Eva. Abel, um filho da perdição, ele tinha uma mãe, Eva. Jacó, um filho da salvação, ele tinha uma mãe e um pai, Isaac e Rebeca. E Esaú, um filho da perdição, ele também tinha uma mãe e um pai, Rebeca e Isaac. Está claro ou não está claro? O assunto hoje, filhos da salvação e filhos da perdição. Os ignorantes, ou seja, os que não conhecem, os que não têm o pleno conhecimento, chegam a pensar que Deus foi injusto, entre aspas, porque quem é o homem para falar que Deus é injusto? Se Deus é a própria justiça, quem é o homem para falar que Deus é injusto? Mas na ignorância fala. Eles pensam que se Deus criou uns para a perdição, que Deus foi injusto. E Deus não foi injusto. Deus teve um plano, Deus teve um propósito. Valendo lembrar que os filhos da perdição nada mais são senão os que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. Está claro ou não está claro? Vamos ver um texto aqui, vai. Deixa o Romanos 9 aberto, que eu já volto aí. Abre em Apocalipse, por favor, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12. Eu já volto em Romanos, tá? Abre em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Nós não podemos ser radicais, né? No tocante a adquirir conhecimento. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Há assuntos que nem Paulo, que foi arrebatado do terceiro céu, não falou. Pegou o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, esse. Paulo falou de principados e potestades. Mas Paulo não falou detalhadamente como está escrito aqui em Apocalipse 12. Amém, abençoado? Eu penso que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A revelação da graça de Deus em Cristo foi dada a Paulo. Mas há assuntos da vida, e espirituais também, que Deus não falou a Paulo.
Não revelou a ele, não falou para ele. Por quê? Porque não quis falar, porque Deus é Deus. Amém? Da mesma maneira, por que Deus falou sobre a graça para Paulo e não falou da graça para Tiago? Porque não quis falar para Paulo. E por que aqui em Apocalipse 12, Deus revelou para João esse assunto e não revelou para Paulo? Porque ele não quis, porque ele é Deus. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Você respeita Deus, né? Amém? Ou você é daqueles que falam que Deus não pode? Tem gente que fala, não, Deus não pode. Deus não pode o quê? Deus é Deus, Deus é soberano. Como Deus não pode? Amém, abençoado? Amém. Só uma coisa que Deus não pode, que eu já li a Bíblia, eu tenho 51 Bíblias. Eu descobri só uma coisa que Deus não pode. Só tem uma que ele não pode. Moisés falou e Paulo falou também. Só tem uma coisa que Deus não pode. Moisés disse na lei, Deus não é homem para que minta. Paulo disse na graça, Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Só uma coisa que Deus não pode. Mentir. Por isso que Jesus disse que eu sou o caminho e a verdade. Por quê? Porque Deus não mente. Só uma coisa Deus não pode: mentir. Se Ele quiser te ressuscitar, você morrer e ressuscitar, igual fez com Lázaro. Se Ele quiser fazer você andar sobre as águas, igual Ele fez com Pedro. Se Ele quiser te arrebatar com carne e tudo, igual Ele fez com Elias. Se Ele quiser, você morre. Se Ele quiser, ainda que você dê fruto, mesmo morto, Ele faz, como fez com Eliseu, que estava morto. Quando caiu na cova, os ossos de Eliseu tocou nos ossos dos mortos, e os mortos reviveram, ressuscitaram. Deus pode. Deus é Deus, Ele é poderoso. Amém, abençoado? Agora só tem uma coisa que Deus não pode. Diga, mentir. Se Deus quiser fazer você flutuar, para quê? Para quê eu não sei. Estou dizendo que Ele pode. Eu vou saber para quê? Filipe estava pregando num lugar e de repente ele se achou em outro lugar. Ele foi transladado. Deus pode. Imagina você aqui em Santo André, de repente você se encontra lá no Rio de Janeiro. Como, pastor? Como eu não sei, irmão. Eu sei que Deus pode. Amém. Eu não sou Deus, Ele sabe como. Por isso que Paulo disse em Efésios 3,20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pensa em algo, Deus faz além. Você pensa em algo, Deus faz infinitamente além. Porque Ele é Deus. Então os crentes precisam aprender a respeitar a Deus. Amém? Tem uns crentes em graça aí, muitos sem graça, viu? Tem uns crentes em graça aí, muitos sem graça, que andam falando besteira, heresias. É preciso aprender a respeitar a Deus. Primeiro que Deus é Deus, não recebe ordem de ninguém. Ninguém pode ensinar a Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele deve fazer, ninguém. Ah, mas você acha que Deus ia falar com João o que não falou com Paulo? Eu acho não. Está aqui, ó. O que eu vou ler aqui, Deus não falou para Paulo. E aqui está cheio de assuntos que Deus não falou para Paulo. Amém, abençoado? Amém. E você quer que eu faça o quê? Nada. Para mim só cabe uma coisa. Eu só preciso saber de uma coisa. Se foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, para mim está falado. Amém? Por falar nisso, ó, eu vou ler capítulo 12, abre o capítulo 1, Apocalipse 1, verso 1, abre aí. Aí eu vou ler o capítulo 12. Apocalipse 1, verso 1. Para mim, abençoado, se foi para João, se foi para Paulo, se foi para Tiago, se foi para Eliseu, foi para Elias, se foi para Abraão, se foi para Moisés, para mim não muda nada. É verdade que a graça de Deus em Cristo foi entregue a Paulo. Ponto. Está me entendendo? Está sabendo separar? A graça foi revelada a Paulo. A Paulo, não a Pedro, nem Tiago, nem João. A graça. Mas há coisas na Bíblia que Deus revelou para outras pessoas. Deus revelou coisas para Salomão que não revelou para Paulo. É só você ler Eclesiastes. Dá um sinal, quem está entendendo? Deus revelou coisas para Davi que não revelou para Paulo. É só você ler.
Salmos, você vai ler Crônicas, você vai ver que tem assuntos lá que Paulo não falou. Quem falou foi Davi. O outro assunto, quem falou foi Moisés. O outro assunto, quem falou foi Salomão. O outro assunto, quem falou foi Elias. Então Deus é Deus. Agora, sobre a graça e o apostolado, a sã doutrina, isso Deus falou para Paulo. Então, se você quer saber como viver bem na terra, você vai ler Provérbios, vai ler Salomão. Viver bem na terra, tá? Viver bem na terra, Provérbios, Eclesiastes, aí você vai ter com Salomão. Viver bem na terra. Se você quer saber da graça do apostolado, aí não é Salomão, aí é Paulo. Está claro ou não está claro? Assuntos diferentes, pessoas diferentes, e o Deus é o mesmo. Olha Apocalipse 1, verso 1. Nem é meu assunto, mas olha aí. Apocalipse 1, verso 1. Para mim só basta isso. Eu só preciso saber a fonte. Amém? Porque um dia Deus usou uma mula. João disse jumento. Mula, jumento, cavalo, galinha, sapo. Para mim não muda nada. Eu só quero saber a fonte. Vamos ver a fonte? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de quem? Revelação de quem? Do apóstolo Paulo? De João? Do anjo Gabriel? Do arcanjo Miguel? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de quem? Então, aqui para mim já basta. Porque eu sei quem é Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Paulo disse em 1 Timóteo 6 que Jesus Cristo é soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então para mim já basta. Mas eu vou continuar. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que o anjo Gabriel? Quem? Deus. Quem? Não ouvi. Quem? Revelação de Jesus Cristo que? Deus. Para mim já basta, irmão. Dá um sinal quem está me entendendo. Eu não preciso de mais prova nenhuma. Eu não preciso de mais prova nenhuma. Eu vou ler Apocalipse 12. Olha aqui Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele quem? Deus as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Para quem que ele notificou? Para João. Ah, pastor, mas foi através de um anjo, é? E Zacarias foi através de quem? Zacarias 1, Zacarias 2, Zacarias 3, foi através de quem? De um anjo também. Hã? Ah, você crê em Zacarias, não crê em Apocalipse? Se Deus é o mesmo? Quem que enviou o anjo a Zacarias? Deus. Quem enviou anjo a Moisés? Deus. Quem enviou anjo a Paulo? Deus. Mateus 4. Quem enviou anjo a Jesus? Deus. Quem enviou anjo a João? Deus. O Deus é o mesmo, como é que eu não vou crer? A questão é que tem pessoas que não sabem entender e nem sabem interpretar e saem por aí falando besteira. Está claro ou não está claro? Pegou o que estou querendo dizer? Tem pessoas que não entendem, e estou falando de pregadores, tá? Quando eu digo pessoas, não é qualquer um, não é o bêbado do bar, não. É pastores, apóstolos, pregadores, tá? Líderes que não entendem, não compreendem, não sabem interpretar, e então ficam anulando o livro e falando besteira. Porque não entende e não sabe explicar. Era melhor ficar quietinho, né? Meu assunto é Apocalipse 12. Vamos lá. A verdade é essa, irmão. Você não sabe explicar, quer ficar quieto. Mas não fala besteira. Confundindo a mente dos crentes, do povo de Deus. Quem já achou Apocalipse 12? Olha lá. Verso 1. O assunto hoje. Os filhos da salvação e os filhos da perdição. Apocalipse 12. Depois eu volto em Romanos. Deixa Romanos 9 aberto. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que se refere ao diabo. Isso aqui é uma simbologia que se refere ao diabo, tá? Viu-se um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Para aí. Apocalipse 12, verso 4.
a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Para aí e olha para mim. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabe quem foi o único que falou isso? João. Paulo não falou isso. E daí que ele não falou? Para mim não muda nada. O que importa não é quem falou e quem não falou. O que importa é a fonte. Pegou? Eu não li Apocalipse 1, verso 1? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O que importa é a fonte. Não importa se é João, não importa se é Paulo, não importa se é o Malaquias, não importa se é o Zacarias, não importa se é Samuel, não importa se é Davi, se é Salomão. O que importa é a fonte. Através da fonte, que é Deus, recebemos a revelação pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Está claro ou não está claro? Você não pode anular nada da Bíblia, irmão. Alguns anulam porque não entendem, porque não sabem explicar o que é errado. Você não pode anular nada da Bíblia. Você não entende? Aguarda em Deus. Você não entende? Ora a Deus. Você não entende? Aguarda. Antes de morrer, você vai achar alguém que sabe explicar. Mas você não entende, não fala besteira. Você não entende, não anula. Você não pode anular. Quem é você para anular a palavra de Deus? Você não entende, não fala besteira, fica quieto. Aguarde em Deus, ora a Deus, busque em Deus, que Ele é a fonte. Eu estou falando de um assunto aqui, especificamente, que Paulo não falou esses detalhes. Não, senão que está me entendendo. Ninguém tem coragem de falar o que eu estou falando. Ninguém tem coragem de falar o que eu estou falando. Ou seja, que esse assunto aqui, Paulo não falou. Vamos condenar Paulo? Não. Por quê? Porque Deus não falou isso para Paulo. Deus falou outras coisas para Paulo. Quem está entendendo? E para João? Para João Deus não falou o que falou para Paulo. O que Deus falou para Paulo, Deus não falou para João. Mas e esse assunto aqui? Esse assunto Deus não falou para Paulo, falou para João. E aí? E aí nada. E aí é com Deus que é soberano e age como tal. Deus sabe o que faz, segundo a sua vontade. Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Quem está entendendo? É preciso entender, respeitar planos e propósitos de Deus. Se você fala que crê que Deus é soberano, você tem que respeitar Deus. Você não pode pôr Deus numa caixinha e falar, mas Paulo não falou isso. Paulo não falou isso porque Deus não lhe revelou. Pronto, simples. Mas João não falou da graça apostolado. João não falou da graça apostolado porque Deus não revelou para ele isso. Revelou para Paulo. Dá um sinal que eles estão entendendo. Então não se pode ser radical, nem extremista. Paulo disse, agora Deus falou para Paulo. Paulo disse para Timóteo que Deus nos deu espírito de moderação. Paulo disse em Romanos 12:3, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Está claro ou não está claro? Então, a fonte disse para João, vamos chamar Deus de fonte. Fonte inerrante. Agora, se eu lesse Apocalipse 1, verso 1, e a fonte não fosse Jesus Cristo, não fosse Deus, aí irmão, aí é diferente. Aí é diferente. Mas Apocalipse 1, verso 1 diz que a fonte é Jesus Cristo. Deus as enviou. Aí é diferente, irmão. Eu não tenho o direito de duvidar de Deus. Quem pode falar essa frase? Vamos melhorar. Levante sua mão direita e diga essa frase. Eu não tenho o direito de duvidar de Deus. Diga isso. Você pode duvidar de mim. De mim você pode duvidar. Você pode duvidar de quem você quiser. De Deus soa como blasfêmia. Uma ovelha. Duvidar de Deus? Achar que Deus errou? Eu não posso duvidar de Deus. Só porque eu não entendo? Só porque eu não sei explicar? Né, pastor? Né, apóstolo? Você não sabe explicar? Então, eu não posso duvidar de Deus. Eu não posso questionar Deus. Ele é soberano. Amém?
Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Agora eu vou interpretar. João chamou os anjos de estrelas do céu. Essa interpretação aqui é fácil. Você vai ler J38, as estrelas da alva. Então, está junto, né? J38, os anjos são chamados de estrelas da alva, ministros, labaredas de fogo. A nomenclatura anjos tem alguns sinônimos. Anjos, mensageiro, labaredas de fogo, ministros do Senhor, espíritos ministradores, estrelas da alva, estrelas do céu. Tudo se refere a anjos. Está claro? Apocalipse 12, 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou aonde, hein? Onde que lançou essas estrelas? Sobre a terra. E onde é que nós estamos? Agora eu vou interpretar. Porque a Bíblia, para se entender ela é como que um quebra-cabeça. Pega uma peça de Paulo, pega uma peça de João, pega uma peça do profeta, e aí você monta. Pastor, como assim lançados na terra? Agora eu volto no Romanos 9, ó. Olha o Romanos 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso através daquelas estrelas que foram lançadas na terra? Quem pegou? Está claro ou não está claro? É isso. Então, pode voltar em Romanos 9. Esses filhos da perdição, ou vasos de desonra, que Paulo disse em Romanos 9, na verdade, são anjos que foram expulsos do céu. E lançados aonde? Na terra. Por exemplo, Caim. Por exemplo, Judas. Está claro ou não está claro? Por exemplo, Esaú. Eram estrelas do céu que a cauda do dragão vermelho, ou seja, Lúcifer, quando foi expulso do céu, levou juntamente consigo. Quando ele foi expulso, a terça parte dos anjos, Apocalipse 12, 4, estrelas do céu, foram expulsas juntamente com ele e lançadas na terra. Pastor, quando é que foi isso aí? Gênesis 2, irmão. Adão, agora é Paulo. Agora tem que ir em Paulo. Está percebendo que algo foi revelado a Paulo, algo foi revelado a outro? Está percebendo que é um quebra-cabeça, vai encontrando, vai encaixando? Pastor, quando é que o dragão foi lançado na terra? Quando? Abençoado, não foi hoje de manhã não, nem a semana passada. Pastor, e essas estrelas do céu que foi lançado na terra? Quando? Abençoado, agora entra Paulo. Paulo falou, o mistério da piedade. Deus se revestiu em carne em Jesus. Mistério da piedade, ele diz para Timóteo. E o mistério da iniquidade, o diabo também se revestiu em carne na pessoa de Adão. Ou seja, assim como Jesus, que é o próprio Deus, revestido em carne na terra, Adão também era o próprio diabo revestido em carne na terra. Mas como assim? Quando ele foi expulso do céu, Apocalipse 12, 4. A questão é, abençoado, que tem peças que não está no começo, está lá no fim. Quem pegou essa? Tem peças do quebra-cabeça que está lá no final da caixa. Tem que pegar a caixa e chacoalhar assim, ver se não ficou nenhuma peça lá dentro. Tem pecinha para encaixar, está lá no final. Você pega e encaixa lá em Gênesis 2. Quem está entendendo, hein? Pastor, onde você viu falar que o diabo era Adão, pastor? Está escrito que Deus que formou Adão, Deus fez Adão. É verdade mesmo, porque Deus é a fonte. Deus fez tanto Adão como fez Jesus. Ou você nunca viu falar que Jesus nasceu por um milagre do Espírito Santo, que é o próprio Deus? A fonte é uma só. Maiores detalhes, entra no nosso site ou no YouTube, procura a mensagem Os Dois Mistérios da Bíblia. Aí eu dou os detalhes. Agora eu não posso estar nesse assunto, estou em outro assunto. Entra no YouTube ou no nosso site, procura lá Os Dois Mistérios da Bíblia, onde eu falo que Deus se revestiu em carne e o diabo também se revestiu em carne. Esses são os dois mistérios da Bíblia. E isso foi revelado somente a Paulo. Bom, volta lá em Romanos 9, que eu vou mudar de assunto.
Para terminar o Romanos 9, verso 21, eu vou até o 24. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Dá um sinal quem entendeu que é através da mulher que Deus faz a ovelha e faz o bode. Quem entendeu isso? Está claro ou não está claro? Verso 22. Romanos 9, 22. E o que direis se... Quem? Se Deus. Está claro que tudo provém de quem? De Deus. O Espírito Santo está me falando algo aqui. Abre Isaías 45. Deixa o Romanos 9 aberto. Olha lá, está vendo? Outra peça está lá em Isaías 45. Quem está entendendo o que estou falando aqui, abençoado? Alô, quem é crente me entende. Tem que ser crente para me entender. Se você é ímpio, é bêbado, é ladrão, bandido, assaltante, traficante, maconheiro, você não vai me entender. Mas se você recebeu Jesus, se o Espírito Santo está em você, você vai me entender, porque o Espírito testifica. Tem que ser crente para me entender. Você tem que estar no reino de Deus. Se você está pulando o carnaval, você não vai entender. Você está na carne. Mas se você está no Espírito, você me entende. Isaías 45, eu já volto em Romanos 9. Ó, Isaías 45, quem já achou, diga amém. Isaías 45, coloca o seu dedo aqui no versículo 7. Vai se encaixar lá com Romanos 9, 22. A Bíblia é como que um quebra-cabeça, irmão. Então tem peça que está em Isaías, tem peça que está com Paulo, tem outra peça que está lá em outro lugar. Então a Bíblia é como que um quebra-cabeça. Por isso que quem está debaixo do apostolado, ele vai acompanhando, vai montando o quebra-cabeça. E o Espírito Santo vai dando entendimento. Agora, o que eu não posso é tirar peças do jogo, né? Se eu tirar peças do jogo, ele não vai montar. Hã? Se eu jogar fora a peça. Ah, tem peça que não presta. Tem peça que não precisa. Como não precisa? Como não precisa? Hein? Está me entendendo aqui? O que eu não posso é jogar a peça fora. Porque uma hora vai precisar dela, hein? Hã? Pastor, eu não entendo aquele texto. Você não entende, mas deixa quietinho aí. Uma hora vai precisar dessa peça para encaixar. Para dar um entendimento com outro assunto. Você não pode anular nada da Bíblia. Amém? Isaías 45, 7. Olha lá, ó, Isaías 45, 7. E depois eu vou ler Romanos 9, 22. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Quem faz isso é Deus. Alô, seja sincero, seja verdadeiro. Seja sincero, seja verdadeiro. Quem aqui pensava que Deus era o autor do bem e que o diabo era o autor do mal? Quem pensava assim? Então teria uma disputa. Quem aqui pensava que Deus puxava para um lado para salvar e o diabo puxava do outro para mandar para o inferno? Quem pensava isso? Isso não existe, irmão, isso não existe. Senão Deus não seria soberano. E Ele é Senhor, Ele é Rei. Uma frase: Deus não está disputando posição com ninguém, irmão. Ele sempre foi Deus. Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Deus nunca disputou posição com ninguém. Nem com o diabo, nem com Lúcifer, nem com Gabriel, nem com Miguel. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Deus não disputa posição com ninguém, Ele é Deus. Ah, pastor, é que eu pensava que Deus fazia o bem e o diabo fazia o mal. Irmãos, olha aqui, ó. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45, 7. Eu faço a paz. Quem faz a paz? Deus. E quem cria o mal? Deus. Você não pode dar glória para o diabo. Você não pode dar glória para o diabo. Olha o que Deus disse. Isaías 45, 7. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está claro ou não está claro? Nossa, pastor, quando eu estava na igreja evangélica, me falaram que Deus fazia uma coisa e o diabo fazia outra. Não é isso que explicaram? Que falava lá? Mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor que faz todas as coisas. Por que é o Senhor que faz todas as coisas?
Porque Ele é Deus soberano, acima de diabo, de anjo Gabriel, de arcanjo Miguel, acima dos céus, acima da terra, acima do ser humano. Deus é Deus, acima de profeta, acima de apóstolo, acima dos céus. Ele é Deus, não há nada acima de Deus. Ele faz todas as coisas. Volta para o Romanos 9, 22. Olha lá, ó. Romanos 9, 22. E que direi se Deus querendo mostrar sua ira? Eu ainda não vi um pregador falar isso, que eu vou falar aqui agora. Eu ainda não vi um pregador falar o que eu vou falar aqui agora. Coloca o dedo em Romanos 9, 22. Paulo diz, e que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Ira? Estou nem sabendo de nada. Como é que Deus estava irado? Com o que Ele estava irado? Por que Ele estava irado? Agora, olha a peça como que é importante. Ó. Deus estava irado por causa de Apocalipse 12, 4. Que o dragão foi expulso do céu e juntamente com ele levou a terça parte das estrelas do céu, dos anjos. Então Deus estava irado. Ele falou, não, isso não vai ficar assim não, hein? Isso não vai ficar assim não. Pastor, o que Deus fez? Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Então aqui tem um tempo. Quer dizer então que eles foram expulsos do céu. Houve um tempo. Deus suportou com muita paciência aquela rebelião que teve no céu. E Ele fez o quê? Vocês me pagam. Fez o Adão, que era o diabo revestido em carne. Fez a Eva, através de Adão. E o plano de Deus, vocês me pagam. E através da Eva, Abel, ovelhas, que era das ovelhas ou dos anjos que não se rebelaram no céu. E fez de Eva, fez Caim, que era quem? Dos anjos que tinham sido expulsos do céu. Eu estou explicando o que Paulo não explicou. Paulo falou, eu ponho o fundamento, e outro explica, aliás, outro edifica. Eu estou explicando o que Paulo não explicou, talvez porque não deu tempo, mas provavelmente porque Deus não quis que ele explicasse. Porque tudo está no controle de Deus. Paulo pôs o fundamento. Qual que é o fundamento que Paulo pôs? Romanos 9, 22. Que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Alguém dirá, eu não estou nem sabendo que ele está virado. Mas eu estou sabendo. Eu estou lembrando porque ele ficou irado. Deus ficou irado por causa de Lúcifer, que se rebelou, por causa da rebelião que teve no céu. E por causa dessa rebelião, Apocalipse 12, 4, Deus expulsou do céu, lançou na terra, juntamente com a terça parte dos anjos. Deus ficou irado. Então Paulo disse, que direis se Deus, Romanos 9, 22, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência quem? Caim, Judas, Esaú. Deus suportou com muita paciência. Olha lá, ó, Romanos 9, 22. Os vasos da ira. Caim era vaso da ira. Judas era vaso da ira. Esaú era vaso da ira. Por isso que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Porque Esaú era vaso da ira. Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Era vaso da ira. Olha Romanos 9, 22. Vasos da ira preparados para perdição. Por que foi preparado para a perdição? Digam todos. Porque foram expulsos do céu. Foi Paulo que falou isso? Não. Foi Apocalipse 12, 4. Então você pega aquela peça e junta com essa peça aqui e Deus te dá um entendimento. Quem está entendendo, hein? Bora aplaudir o Senhor. Bora aplaudir. O assunto hoje, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Romanos 9, 23, que eu vou mudar de assunto. Romanos 9, 23. Por que Deus fez isso, hein? 23. A fim de que também desse a conhecer. Então Deus quis fazer conhecer duas coisas. Coloca o dedo em Romanos 9, 22. Deus quis fazer conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. 23. Deus também quis dar a conhecer o seu poder, mostrando as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Ou seja, Deus teve misericórdia de nós, por nós. Deles não, mas de nós Ele teve. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória... Pega a sua caneta aí, ó. Pega a sua caneta. Romanos 9, 22. Que direis, Deus querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o poder, suportou com paciência, o vaso da ira. Sublinha, preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Sublinha, preparados para a perdição. E quem que muda isso, hein? Ah, vamos estar orando. Orando para quê? Para que você está orando se ele foi preparar para a perdição? Está claro ou não está claro? Foi preparar para a perdição, abençoado. Romanos 9, 23, pega a sua caneta. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que, sublinha, para a glória já dantes preparou. Está aí, ó. 2 propósitos de Deus. Romanos 9, 22. Um preparado para a perdição, 23. O outro preparado para a glória. Está claro ou não está claro? O assunto de hoje, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Um preparado para a glória do Senhor e outro preparado para a perdição. E isso não muda. Está claro ou não está claro? Não está claro, irmã? Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais, olha a revelação, os quais somos nós. Nós quem? Abre em Efésios 1. Deixa o Romanos 9 aberto que eu já volto para terminar. Abre em Efésios 1. Nós quem, hein? Efésios capítulo 1, verso 13. Já volto em Romanos. Romanos 9, 24. Os quais somos nós. Nós quem? Nós qualquer um? Efésios 1, 13 responde. Efésios 1, 13. É também nele que vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Alô, olha o sinal aqui de quem é a ovelha. A ovelha crê. Me perguntaram esses dias, apóstolo, como que eu vou saber quem que é ovelha e quem que é bode? A ovelha crê. A ovelha acredita. O bode duvida. O bode não acredita. Ele não crê. Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A ovelha crê e é selada com o Espírito Santo da promessa. E o bode? Romanos 9, 22. Preparado para a perdição. Está claro ou não está claro, igreja? Os planos de Deus. Pastor, e o que eu vou fazer agora? Você vai louvar a Deus, vai exaltar a Deus, vai adorar mais a Deus. Porque Ele teve misericórdia de você. Você é um vaso de misericórdia. Cantamos aqui domingo, ó. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que Paulo está dizendo? Há ovelhas judeus e há ovelhas gentios. Está claro ou não está claro? Porque a ovelha não é na carne. Judeu é carne, gentil é carne. A ovelha não é na carne, a ovelha é por dentro. Por dentro tem judeu, ovelha. Por dentro tem gentil, ovelha. Mas vira moeda. Por dentro tem judeu, filho da perdição. E por dentro também tem gentil, filho da perdição. Está claro ou não está claro? Abre aí Mateus 25 para terminar. Tudo é um quebra-cabeça que se encaixa. E o apostolado traz o perfeito entendimento. Amém? Está cheio de pessoas que falam que é apóstolo, né? E não sabe explicar essas coisas. Então,
Apóstolo sabe explicar essas coisas, hein? Mateus 25, quem já achou? Sabe qual que é o verso 31? Bom, me perguntaram também, apóstolo, mas tem ovelha e tem bode? Qual que é o fim da ovelha? E qual que é o fim do bode? Olha lá, Mateus 25, 31. A vida eterna e o castigo eterno. Está pensando que Deus esqueceu? Hã? Você está pensando que Deus esqueceu? Esqueceu do quê, pastor? Você está achando que ele esqueceu aquela rebelião que teve lá no céu? Os que se rebelaram e foram expulsos de lá, padecerão o castigo eterno. Está pensando que Deus esqueceu, irmão? Ou você nunca ouviu falar que Deus é justiça? Nossa, pastor, coitadinho deles. Não se mete com isso não, que isso não é com você, tá abençoado? Essa é a justiça de Deus. Ponto. Amém? Essa é a justiça de Deus. Não sou eu, não é você. Nós não temos nada a ver com isso. Aliás, se quer receber uma revelação, nós não participamos da rebelião que teve no céu. Quem pegou essa? Olha, esse negócio de rebelião é coisa do PT, né? Então, o Lula foi expulso do céu e a terça parte com ele, e lá no céu nós não participamos da greve. Teve uma greve lá e nós não participamos. Então Deus nos poupou. Amém, abençoado? Mas os grevistas se lascaram, hein? Foram todos expulsos do céu. Hã? Mateus. Olha, irmão. Olha, deixa eu ficar quieto, porque eu ia falar uma coisa aqui, que tem pastor aí que vota no PT, é brincadeira, né? Pastor que vota em PT é pastor que não conhece a Bíblia, né? Parece que pastor que não é cristão, né? Mateus, votar em comunismo é brincadeira, né? Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Vocês estão percebendo que Jesus falou uma parte, Paulo falou outra parte, Apocalipse 12:4 falou outra parte. Está percebendo que tudo se encaixa? Quem está percebendo? Se eu anular, não vai encaixar, irmão. Como é que eu vou jogar uma peça fora? Como tem pastor fazendo? Tem apóstolo fazendo isso aí, tirando da igreja Apocalipse. Eu não posso tirar. Tem peças lá que usa. Eu não posso tirar, não posso jogar fora. Senão não se encaixa. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita. O assunto hoje, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Jesus não está falando filho da salvação, ele está falando ovelhas. Jesus não está falando filho da perdição, ele está falando bodes. Jesus não está falando vaso de honra, ele está falando ovelha. Quem falou vaso de honra foi Paulo. Jesus não está falando vaso de desonra, preparado para a perdição. Jesus está falando bodes. Muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Só dá um sinal quem está entendendo. Está claro aí, irmã? A ovelha que Jesus disse é o vaso de honra de Romanos 9. O bode que Jesus disse em Mateus 25 é o vaso da ira de Romanos 9. Está claro ou não está claro? Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Coloca o dedo no verso 34. Mateus 25, 34. Então dirá o rei, rei maiúsculo, se refere a Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? Verso 33. As ovelhas à sua direita. Está claro? Então Mateus 25, 34. Para as ovelhas ouvirão assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso para as ovelhas. E para os bodes? Porque os bodes vão ser colocados à esquerda. E os bodes? Pegou os que é da esquerda? Mateus 25, 41. Olha lá. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem está à esquerda? Os
os bodes, que Paulo chamou de vaso da ira preparado para perdição. Não é isso? Vaso de desonra. Está claro ou não está claro? Para terminar, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo temporário. Amém? E tem gente que fala que o inferno não existe, que o inferno é um lugar que fica queimando. Já ouviu essa conversa aí? Diz que o inferno é um lugar, lá em Jerusalém, que ficam queimando cadáveres, queimando coisa velha, lixão. Eu já até ouvi essa heresia. Diz que o inferno é um lixão que ficam jogando sofá velho, jogando cama velha. Olha, eu vou ser bem simples, tá? Eu creio em Jesus. Mais alguém? Não entendeu ainda? Eu creio em Jesus. Ponto final. Se você crê, eu não sei. Eu creio em Jesus e creio na Bíblia. Por isso mesmo eu tenho 51. Até eu morrer vai ter umas mais de 200. Né? Até eu morrer vai ter muitas, mas já tem 51 Bíblias. Eu creio em Jesus e eu creio na Bíblia. Jesus, não foi eu. Não foi eu que falei. Jesus diz, em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso quer dizer que Deus não se esqueceu que eles foram expulsos por causa da rebelião que teve no céu. Dá um sinal que ele está entendendo. Por isso que Paulo diz que Deus quis dar a conhecer a sua ira. Ele não se esqueceu. Houve rebelião no céu, Apocalipse 12, o dragão, que é o diabo, e a terça parte foram expulsas. Está claro ou não está claro? Deus não se esqueceu disso, para ele foi uma desonra, e ele não se esqueceu disso. Então, para o diabo e os filhos da perdição, Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Marca na sua Bíblia aí, sublinha, fogo eterno. Não é fogo por uma semana não, tá, irmão? Não é fogo por um mês. Fogo eterno. E também fique em paz, que se você é ovelha não é para você. Amém, abençoado? Você não tem nada a ver com isso. Se você é ovelha, se você tem o Espírito Santo, se você é filho da salvação, não tem nada a ver com fogo eterno. Só estou te explicando o que vai acontecer com alguns aí. Está claro ou não está claro? Isso aqui não é para crente. Isso aqui não é para ovelha. Não é para quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Não é para quem foi reconciliado com Deus em Cristo. Não é para quem é salvo pela graça. É para alguns aí, mas não para nós. E eu não posso anular essa realidade. Só porque não é para nós, eu não posso dizer que não existe. Existe sim. Não é para nós, mas existe. Hã? Porque se não tem um castigo eterno, também não tem a vida eterna. Salomão disse em Eclesiastes 1, tudo que Deus faz é para sempre. O que isso quer dizer? Ora, em João capítulo 10, se Jesus nos deu a vida eterna para as ovelhas, se as ovelhas têm a vida eterna, os bodes vão ter o quê? Um castigo eterno. Porque tudo que Deus faz é para sempre. Está claro ou não está claro? Quem é salvo para sempre. Quem não é salvo agora e nunca será. Quem é da salvação, tem a salvação. Quem é da perdição, já está perdido. E o fim? O fim é Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pula lá para o versículo 46. Eu estou resumindo, senão demora muito. Eu tenho que ler mais um texto ainda. Mateus 25, 46. E irão estes quem? O do 41, está claro? Mateus 25, 46. E irão estes, os do verso 41, irão estes para o castigo eterno, mas os justos, agora as ovelhas são chamadas de justos. Está vendo? As ovelhas são chamadas de justos. E os justos para a vida eterna. Está claro ou não está claro? A Bíblia é simples. Para de falar besteira. Que existe um lixão que está queimando, joga um sofá velho, joga uma cama velha. Para de falar besteira. Seja simples. Jesus foi simples. Ovelha tem a vida eterna, bode tem o castigo eterno. Está claro ou não está claro?
As ovelhas têm o reino, os bodes, olha lá, ó, Mateus 25, 41, preparado para o diabo e seus anjos, o fogo eterno. Não fica inventando moda, é o que está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Pode até ter lixão em Jerusalém, em qualquer lugar, mas não fala besteira, não mistura as coisas, hein? Lixão em Jerusalém não tem nada a ver com as coisas espirituais. Tem nada a ver com as coisas espirituais. Tá? E crente não está preocupado se tem lixão em Jerusalém, ou se tem lixão na Galileia, Paulo disse que, em Coríntios 2,13, que o Espírito Santo nos ensina a comparar coisas espirituais com espirituais. Amém, abençoado? O que me faltava é você pensar que o filho da perdição é jogado no lixão. Só faltava falar isso, né? Igual um sofá velho, onde joga e fica queimando um sofá velho. Para terminar, Mateus 25, 46. As pessoas parecem que querem mudar a Bíblia, parecem que têm vergonha de Deus. Parece que têm vergonha do que está escrito. Está escrito, irmão. Aí vem aqueles... mas Paulo nunca falou a palavra inferno. É mesmo? Paulo também nunca falou a palavra microfone. Como é que faz? Para de besteira, né, irmãos? Paulo nunca falou a palavra inferno. Abençoado. Eu não estou preocupado com a nomenclatura. Paulo não falou a palavra inferno, mas em 2 Tessalonicenses 1, ele diz que os ímpios, os filhos da perdição, padecerão eterna perdição. Ele não falou de lixão, não, que fica jogando sofá velho e pôr no fogo. Eterna perdição, 2 Tessalonicenses 1. É só você ler a Bíblia. A última vez, Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Diga comigo assim, ó, o justo para a vida eterna. Os ímpios para o castigo eterno. Está claro ou não está claro? Eu não posso chamar Jesus de mentiroso e nem distorcer o que ele disse. Eu não posso falar, existe um lixão em Jerusalém que fica queimando. Eu não posso ficar inventando moda não, irmão. Jesus disse, ovelha, vida eterna. Bode, castigo eterno. Ponto final. Amém? Acabou. Não tem conversa. E para terminar, João capítulo 10. O assunto de hoje, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Não tem conversa, irmão. Ovelha tem a vida eterna, é salvo para sempre. Não perde a salvação. Salvo para sempre, tem a vida eterna. E os bodes? Os bodes não são salvos. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Não é dele porque não foi comprado, não foi reconciliado. Esse não é dele, é bode. É filho da perdição, preparado para a perdição. E o final é o castigo eterno. Não tem conversa. E as ovelhas? As ovelhas, vamos ver João 10? Vem comigo aqui, ó. João capítulo 10. Quem já achou, diga amém. João 10. Vamos ler desde o versículo 24, para ficar bem claro. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, verso 24. Para terminar, tá? João 10, 24 diz assim, ó. Rodearam-no os judeus e disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. João 10, 25. Jesus respondeu, eu já vos disse, e não credes. Sublinha aí, ó, não credes. Marca na sua Bíblia. Você vê como que são os bodes. Para você ver como que são os ímpios. Para você ver como que são os filhos da perdição. Os vasos da ira. Os vasos de desonra. João 10, 25. Eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. João 10, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha, mais claro que isso não tem como, hein? Está claro ou não está claro? Ele explicou duas coisas. Ele falou, além de vocês não crê porque não são ovelhas. E se não é ovelha, é o quê? Bode. É bode, não tem outra opção. O contrário de ovelha é bode. Está claro ou não está claro? O contrário de... eu não li Mateus 25? Mateus 25, 33. As ovelhas do lado direito,
os bodes do lado esquerdo. Então João 10, 25, vós não credes, eu já falei e vocês não crê. 26, vocês não crê porque não são das minhas ovelhas, por isso que não crê. E se não é ovelha, é o quê? Bode, por isso que não crê. Dá um sinal se está claro. Agora vê o verso 27, João 10, 27. Tudo claro, eu não preciso nem ficar explicando, é só ler e crer. João 10, 27, Jesus falou, as minhas ovelhas, olha o sinal de quem é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 sinais. Esses dias me perguntaram, como que eu vou saber quem que é ovelha? Tem 3 sinais. João 10, 27, as minhas ovelhas, é ovelha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo sinal, eu as conheço. Terceiro, e elas me seguem. Ainda precisa de água ainda? Precisa de água, de pão, de suco ainda? Não basta ser ovelha? Ainda precisa de água, ainda precisa de óleo, ainda precisa comer um pedaço de pão, um pouquinho de suco, precisa ainda, não basta ser ovelha. E o melhor, verso 28, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna se elas se batizarem nas águas. Ah, não é isso? Eu lhes dou a vida eterna se elas tomarem a Santa Ceia todo mês. Não é isso? Eu lhes dou a vida eterna se elas fizerem jejum. Eu lhes dou a vida eterna se elas me aceitarem. Irmão, quem é feito ovelha, irmão. Olha a peça lá, agora está lá com Paulo um pedacinho da peça, do quebra-cabeça. Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro, que é Deus, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso não tem nada a ver com batismo, com ceia, com óleo, com nada. Deus fez vaso para a honra e fez vaso para a desonra. Ele fez, está feito, está feito. Ovelha é ovelha e bode é bode. Você pode molhar o bode no batismo, pode ungir o bode com óleo, pode dar Santa Ceia para o bode, pode fazer um jejum com o bode, ele continua bode. Do jeito que você pode fazer tudo para o bode e ele continua bode, mesmo que você não faça nada para a ovelha, ela nasceu ovelha e continua ovelha. Ninguém pode desfazer o que Deus fez. O que eu disse? Ninguém pode desfazer. Deus fez ovelha, é ovelha. Ah, mas se eu não batizar, é ovelha, irmão. Seco ou molhado, você é ovelha. Amém? Seco ou molhado é ovelha. Como seco ou molhado é bode. Judas era bode. Judas era filho da perdição e andava com Jesus. Você quer mais que andar com Jesus? Mais que ser batizado é andar do lado de Jesus? Ver milagres, cego enxergando, paralítico andando. Olha o que Judas viu, e era discípulo, hein? Judas andou com Jesus. E era filho da perdição. Era um bode. João 10, para terminar. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Não estou vendendo, não estou emprestando. Eu lhes dou a vida eterna. Vida para sempre. Vida eterna. Eu estou dando para as ovelhas. Jesus está dizendo. Como que ele deu? Aí a resposta está com Paulo. Essa pecinha está com Paulo. Como que Jesus deu a vida eterna? Paulo disse, Coríntios 6, 19 e 20. Fostes comprados por bom preço. Outra peça com Paulo, 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, como que ele deu a vida eterna? Derramando o sangue na cruz e nos comprando. Como que ele deu a vida eterna? Nos reconciliando com Deus. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso?
Irmãos, não pode anular nada da Bíblia, abençoado. É preciso saber entender, saber explicar. Não se pode anular nada. Tem peças aqui importantes que uma hora você usa, encaixa. Você não pode anular nada. Cuidado com o pastor e apóstolo que está anulando o livro de Apocalipse, hein? Está anulando porque não sabe explicar. Tá? Já falei, está anulando porque não sabe explicar. Então ele pega e foge. As pessoas perguntam para ele e não sabe explicar. Aí ele pega e, não lê Apocalipse. É porque ele não sabe explicar. E não tem coragem de falar, ora ovelha, desculpa que eu não sei explicar. Procura o MGA. Não tem coragem de falar isso? Porque eu explico. Cuidado com o pastor que anula o texto da Bíblia, hein? Tem que saber explicar. Abre a Bíblia, explica o texto. Texto, contexto, explica. Não sabe explicar? Fica quietinho, sem condenação. Tem nenhuma condenação, mas não fala besteira, para não passar vergonha depois. Para terminar, João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Jesus nos garantiu a vida eterna. Se Ele me deu a vida eterna, eu posso falar que eu sou salvo, salvo para sempre. Ele me deu a vida eterna. A vida é eterna. Vida eterna, eterno não acaba, é eterno, é eternidade. Então, se eu fui salvo em Cristo, eu sou e estou salvo para sempre. Então pode matar, pode roubar. Se você matar e roubar, você vai preso. Você que sabe, tem que ser muito burro para matar e roubar, né? Para ficar na cadeia, ao invés de ir para a praia, ao invés de ir no aniversário, ao invés de poder passear, andar de carro e passear, ficar preso 30 anos. Tem que ser muito burro, né? Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque se eu plantar na carne, Gálatas 6, 7, se eu plantar na carne, eu vou colher da carne. Está claro ou não está claro? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você é salvo para sempre que você vai ser um assassino. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então já que não perde a salvação, mas o que tem a ver com uma coisa com a outra? Não perder a salvação com ser um libertino, vagabundo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então por que eu não perco a salvação? Eu vou sair matando as pessoas na rua? Uma coisa tem a ver com a outra. Se eu matar, eu vou preso. Se eu roubar, eu vou preso. Se eu cometer um crime, eu vou preso. Não tem nada a ver com a salvação. E além do mais, abençoados, as ovelhas do Senhor não nasceram para andar assim, né? Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Amém, abençoados? Graça e paz. Graça e paz.